A gente também tem bem estabelecido na literatura, e aí tem vários gráficos desse tipo aqui, tá? Se vocês consultarem livros de fisiologia ou artigos, vocês vão encontrar vários. Aí a gente tem algumas variações de valores, mas o sentido é sempre o mesmo e as proporções são muito parecidas. Que é um gráfico que mostra, né, a participação do substrato energético em 3 intensidades. Então, uma intensidade aqui bem leve, 25% do VO2 máximo, aqui uma moderada, tá? E uma alta intensidade. O que a gente observa aqui? Né? E aqui do lado a gente tem a contribuição em termos de energético. Então, o que a gente observa? Primeira coisa, é que, obviamente, à medida que a intensidade aumenta, o gasto energético por minuto aumenta, né? O exercício com essa intensidade gasta muito mais energia do que esse. Um exercício com essa intensidade gasta mais energia do que esse. Então, estou aumentando a intensidade, estou aumentando o recrutamento de fibra, estou aumentando o número de fibras contraindo, estou gastando mais energia. Simples assim. E a gente observa também nesse gráfico que a mudança na intensidade vai interferir na mudança de substrato energético. Então, por exemplo, quando a gente pega aqui o exercício leve, quem que está fornecendo a maior parte da energia? Aqui a gente tem uma legenda, tá, pessoal? Então, por exemplo, ó, o verdinho escuro é a glicose que está vindo do sangue. Então, esse sujeito está usando um pouquinho de glicose que está vindo do sangue, e depois ele tem bastante gordura do plasma e está usando um pouquinho de gordura que está dentro do músculo, tá? Então, tudo isso aqui, ó, daqui até aqui, ó, é gordura. Na estimativa aqui, feita pelos autores, foi 15% de carboidrato, tá? E 85% de gordura. Ou seja, na verdade, o que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo que de toda a energia que foi gasta, que de cada 100 quilocalorias, 85 quilocalorias está vindo da gordura e 15 quilocalorias está vindo do carboidrato. Então, a gente tem a participação dos dois substratos energéticos, só que uma proporção muito maior vindo de gordura, tá? E é interessante a gente observar aqui que está vindo muita gordura, a maior parte da gordura utilizada aqui é gordura do sangue. Por quê? Porque o exercício é leve, a demanda energética é baixa, então dá tempo de eu pegar a gordura do sangue, passar para o espaço intersticial, captar essa gordura, passar ela pela sarcolema, entrar com ela dentro da célula, carregar ela até lá a mitocôndria, entrar com ela na mitocôndria e oxidar. Esse é um processo que gasta um tempo, só que como a demanda energética é baixa, eu não preciso produzir muito ATP por tempo, por unidade de tempo, dá tempo de fazer isso. Olha o que acontece quando a gente muda a intensidade para 65. A gente já vê que o gasto energético aqui, ó, dobrou, né? Até mais que dobrou. E aí a gente observa que a participação da glicose sanguínea aumentou, a participação da gordura do sangue diminuiu, porque agora eu estou tendo que produzir energia mais rápido. E aumentou bastante a participação da gordura intramuscular. É mais rápido para o nosso músculo usar a gordura que está dentro dele do que usar a gordura que está fora dele. Por quê? Porque essa gordura já está lá dentro. Então, aquele processo de captação, de passagem pela membrana celular, ele não é necessário. E aqui nessa situação, a gente tem aqui uma contribuição semelhante, né? Aqui foi, na estimativa desses autores, foi igual, 50-50. Alguns colocam aí 55, 45, 53, 47. Isso depende um pouco também do condicionamento físico do sujeito. Mas aqui a gente tem, ó, metade da energia vindo da gordura e metade vindo do carboidrato. E aí tem uma coisa importante que aconteceu aqui, que não tinha acontecido aqui, ó. Aqui eu comecei a depletar o meu glicogênio, ó. Aqui a glicose vindo do glicogênio muscular, ó. Tá? Então, o glicogênio foi acionado. Por quê? Porque também a produção de energia é mais rápida a partir da glicose que vem do glicogênio do que da glicose que vem do sangue. Por quê? Porque a glicose que vem do glicogênio já está dentro da célula. A glicose que vem do sangue, ela precisa sair do sangue, do vaso sanguíneo, passar para o espaço intersticial e depois passar para dentro da célula. Inclusive, tem que ter transportador lá na membrana para captar, para carrear essa passagem dessa glicose. No caso do músculo principal, é o GLUT4, tá? Então, aí aumentou a participação dela, mas a maior parte do carboidrato sendo consumido aqui está vindo do glicogênio.
E quando a intensidade vai lá para cima, né, para 85%, por exemplo, a intensidade de um maratonista de elite, aí a gente observa que a participação da gordura, que está representada nesses dois aqui, é o que eu estou passando o cursor, diminui, então é menor a participação da gordura aqui do que comparado a esse aqui, tá? Aumenta um pouco a participação da glicose do sangue, mas aumenta bastante a participação do glicogênio. Então, eu estou acelerando a degradação do glicogênio aqui. E a gordura continua participando. Só que a maior parte da energia, em torno de 70%, alguns colocam aí cerca de 2/3, que dá próximo disso também, está vindo do carboidrato. Então, à medida que eu acelero, que aumenta a intensidade, eu uso mais carboidrato. À medida que eu baixo a intensidade, eu uso menos carboidrato. Qual que é o motivo principal para isso? Eu consigo produzir energia numa velocidade maior a partir de carboidrato comparado à gordura. Simplesmente por isso. Se eu conseguisse produzir energia a partir de gordura tão rápido quanto eu consigo a partir de carboidrato, eu usaria mais gordura, até porque a minha reserva de gordura é infinitamente superior à minha reserva de carboidrato. Cerca aí, quando a gente pega carboidrato e gordura, a gente tem aí 92% ou 98% da energia na forma de gordura, comparado a 2% na forma de carboidrato. Então, se eu tenho muito mais gordura, mas a nossa capacidade de utilizar ela é menor, tá? Então, a gente usa de maneira mais lenta, produz menos energia por unidade de tempo. E aí, se eu quero fazer um exercício que é sustentado pela gordura, eu tenho que trabalhar em intensidades mais baixas, tá? Aí a pessoa, tem gente que pensa assim, então eu vou fazer exercício leve para emagrecer. Beleza, tá? Só que você vai ter que fazer muito tempo de exercício. Você tem aí 5 horas, 6 horas por dia para treinar, porque você gasta muito pouca energia, então não compensa, tá? Aqui tem um estudo interessante para a gente tentar visualizar isso em números, tá? E aí tenta manter essa imagem aqui na cabeça para a gente fazer uma relação entre esse gráfico e o que a gente vai ver agora. É um estudo feito com atletas de endurance, que eram ciclistas, que eram bem treinados, tá? E que foram avaliados num treino de ciclismo, né, naquelas mesmas intensidades que estão lá no gráfico, 25% da capacidade máxima, depois 65%, depois 85%. E eles avaliaram aqui, né, entre o minuto 20 e 30 desse exercício, a utilização de substratos energéticos. Eles fizeram várias avaliações. A primeira coisa que a gente vê aqui nessa tabela, o HER aqui é aquela taxa de troca respiratória, que é o que eu chamei lá para vocês de coeficiente respiratório. Nós vimos isso ontem. Aí a gente vê aqui ó, que isso foi medido no repouso e depois no exercício. Aqui no repouso está assim, 0,78. E depois com 25% está 0,73. Nessas duas condições aqui, baseado nesse valor, qual seria o substrato energético que tá sendo predominante ali, que está sendo mais usado? Mais gordura. Lembra lá que 0,7 seria 100% de gordura e 1 seria 100% de carboidrato. Então, quanto mais próximo de 0,7, mais gordura está sendo utilizada. Quando vai para 65, ó, aí aqui nesse caso, né, porque se vocês olharem naquela tabela, lá está assim, o ponto de equilíbrio é 0,85, onde você teria 50% de carboidrato e 50% de gordura. Aqui estando um pouquinho abaixo, estaria usando um pouquinho mais de gordura, mas assim, está quase meio a meio. E quando vai para 85, olha só o coeficiente respiratório, foi para 0,91. Então, 0,91 já está bem mais próximo de 1. Quanto mais próximo de 1, mais carboidrato, tá? Beleza. Aí a gente pode ver se isso faz sentido, né? Então, olha só. Aqui, a gente observa aqui, ó, a quantidade de gordura oxidada em cada uma dessas intensidades. Eu vou deixar de lado o repouso, porque o repouso, a demanda energética é baixa, então o valor aqui é baixo. Vamos pegar no exercício. Ó, com os 25% de intensidade, a gente tem aqui 26 de gordura. Quando sobe para 65, aumenta o gasto energético, aumenta a utilização de gordura, 47, tá? E quando vai para 85, aí a gente tem uma redução na oxidação de gordura, exatamente como a gente viu no gráfico anterior. O gráfico anterior mostra que
O aumento da intensidade aumenta a demanda energética e há um aumento da participação de gordura até a intensidade 65, e depois, quando a intensidade fica maior, você tem uma redução na participação da gordura. E se a gente olhar aqui a oxidação de carboidrato, a 25% ela está 11,5%, a 65% aumentou para 150%, e a 85% foi para 331, tá? Aqui o valor está em micromol, né? Então não tem nada a ver com percentual, mas está mostrando claramente aqui para a gente que o aumento na intensidade de 25 para 65 e depois para 85 ocasionou um aumento na participação do carboidrato como substrato energético. Independente dos valores, independente daquele gráfico, se vocês pegarem outros gráficos de outros autores, todos mostram sempre esse mesmo acontecimento, tá? Embora valores possam ser um pouco diferentes um do outro. Então, sempre que eu estou aumentando a intensidade, eu estou usando mais carboidrato, eu dependo mais do carboidrato. Sempre quando eu diminuo a intensidade, eu posso depender mais de gordura. E a gente precisa lembrar também que quanto maior a intensidade, principalmente quando a gente chega em intensidades máximas, a gente usa muito mais o metabolismo anaeróbio. E eu não consigo usar gordura no metabolismo anaeróbio, eu consigo usar mais carboidrato. Aqui tem uma outra tabela de um outro estudo, também feito com ciclista, onde os autores testou também, e aí aqui eles fazem um cálculo percentual da participação do substrato energético, e a gente pode, de novo, fazer a leitura da tabela e pensando naquele gráfico que a gente viu lá. Aqui ele usou potência, tá? A intensidade ele avaliou por potência, então é 40% da potência máxima, 55% da potência máxima, e 75 da potência máxima. Ele até faz uma conversão relacionada ao VO2, aqui dá 44, depois 57 e aqui 72, tá? Mas aí não é tão leve, né? De quase moderado já esse aqui moderado, e aqui de moderado para intenso. Então, de qualquer maneira, a gente vê o quê? Está aumentando a intensidade aqui, quando a gente compara a primeira situação para a segunda e depois para a terceira. E aí, o que a gente observa? Ó, a oxidação de ácidos graxos, né? É os dois primeiros aqui, e aqui a oxidação de carboidratos, os dois últimos aqui. Aqui a glicose que vem do sangue, a glicose que vem do glicogênio. Aqui os ácidos graxos que vêm do sangue, e depois os ácidos graxos intramusculares. Então, o que a gente observa? Nessa intensidade, ó, eu tenho aqui 31 e 24, 55% da energia vindo da gordura e 45% vindo do carboidrato, somando aqui 10 e 35, tá? Aqui, esses valores aqui não refletem isso para a gente, porque a gente sabe que a densidade energética da gordura é maior do que a do carboidrato. Então, eu tenho que olhar o cálculo percentual que ele fez. Aumentei a intensidade, ó, não mudou muita coisa, tá? Mas mudou já um pouquinho. Aqui eu tenho 49% de gordura e 51% da energia vindo de carboidrato. Então, está numa situação de equilíbrio. E aí, quando eu subo mais a intensidade, aí eu vejo o quê? Uma redução da participação da gordura. Então, aqui deu 24% da energia vindo da gordura, e aqui deu 76% da energia vinda de carboidrato. Então, numa situação real, né, de teste, mostrando claramente aquilo que a gente observa no gráfico. Eu estou subindo a intensidade, eu estou aumentando a participação dos carboidratos e reduzindo a gordura. Por quê? Porque se eu estou aumentando a intensidade, significa que eu preciso produzir energia mais rápido, porque a demanda energética é maior. Eu estou gastando mais calorias, mais quilocalorias por minuto. Eu preciso de mais ATP. E eu consigo ressintetizar o ATP numa velocidade maior a partir do carboidrato comparado à gordura. Beleza, então.